Hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trabalhar os cosmovisões em conflito. Na verdade, a gente só vai mencionar um pouquinho sobre isso, de uma maneira bem rápida, e a gente vai tentar fechar essa parte das cosmovisões em conflito, porque a gente já estudou sobre o que é cosmovisão, a gente já estudou sobre o papel da cosmovisão, e hoje a gente vai tentar conversar sobre cosmovisões que elas concorrem, visões do mundo que elas são contrárias à visão bíblica e que nós precisamos entendê-las. Se der tempo, a gente adentra na questão da cosmovisão reformada, e aí há uma relação do primeiro ponto sobre cosmovisão reformada com algo que nós vamos falar aqui, neste ponto que trata sobre cosmovisões recorrentes, está certo? Queria convidar você para a gente orar mais uma vez. Por favor, minhas irmãs, vão aí para o estudo Cosmovisão, como você vê a vida, e tem uma parte chamada as cosmovisões concorrentes, tá? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Teremos esse momento agora de aula. E se o Teu Espírito não falar conosco, Senhor, se Ele não nos orientar, se Ele não nos dirigir, é em vão esse momento. Mas o Senhor não quer que esse momento seja em vão. O Senhor quer que esse momento seja muito, muito abençoado. Então, Senhor, fala conosco, continua a falar conosco. Abençoe o Teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente? Amém, pessoal? Estão comigo aqui ainda? Sobreviventes? Muito bem. Eita, gente, que bênção, hein? Por favor. Oi. Está aqui o livro do Dr. Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada. É um livraço, tá? É um livraço. Vale a pena você ler, você estudar. Eu não consegui adquiri-lo ainda fisicamente, então eu comprei o e-book dele, mas se Deus quiser, eu chego lá e adquiro. É um livro muito bom, e a gente, se Deus quiser, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos dele, tá? Aí ele fez algumas palestras sobre cosmovisão há alguns anos atrás, e depois ele escreveu esse livro, Amando a Deus no Mundo, editora Fiel. É um livro que vale a pena você ter. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 14. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz? Não a Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam.
não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Esse texto aqui, ele apresenta dois movimentos contrários, inversos. Nós temos o movimento do pecador aqui eu quero dizer ímpio, a pessoa que não teme a Deus, que é um movimento para a iniquidade, para a corrupção. E nós temos aqui um outro movimento, que é o movimento de Deus em favor do seu povo. E esse movimento de Deus em favor do seu povo é um movimento de proteção, é um movimento de redenção e de consequente alegria. Então nós temos aqui esse contraste, irmãos, muito claro no texto, da postura do insensato e de como a vida dele, ela é um acúmulo de iniquidade, e da ação de Deus em favor do seu povo, sendo para esse povo, conforme o verso de número 5, um Deus presente, o Deus que está com a linhagem do justo. Verso 6, o Deus que é o refúgio, o esconderijo, a segurança do seu povo. E verso de número 7, o Deus que salva o seu povo, que restaura a sorte desse povo e que enche esse povo de alegria. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Não é verdade, irmãos? Enquanto a multiplicação do pecado do ímpio, a ação gloriosa e graciosa de Deus na vida do seu povo. Mas eu queria fazer um outro destaque aqui no verso 1. O texto diz que o insensato, ou seja, o insensato é o tolo, é aquela pessoa que não é prudente, que não é sábia. O insensato, ele tem uma conversa com o coração dele. E qual é o conteúdo da conversa que o insensato tem com o seu coração? Não há Deus. Ele espiritualmente, ele é um louco. Falo isso com todo respeito. O ateu, ele não acredita em Deus, né? Ele diz, Deus não existe. Mas Deus fala sobre o ateu. E diz assim, você é um insensato. Você se acha sábio, mas você é um insensato. Você é um tolo. E o que o ateu faz? Ele diz, não a Deus. Ora, se não a Deus, qual é o padrão moral a ser seguido? Qual? O que eu acho que devo adotar.
Então perceba, ele diz não a Deus, é a cosmovisão dele. A visão do mundo para ele é que esse mundo surgiu do acaso, surgiu de um processo simplesmente fortuito. E como ele acredita que Deus não existe, a cosmovisão corrompida dele vai ter uma aplicação, uma exteriorização ética. Ele pensa errado e ele vive errado. Note que o texto diz: são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Por quê? Como ele não acredita que Deus existe, ele acha que ele mesmo é o parâmetro, é o modelo de atitude, de ética, de postura. E ele vive nessa atitude de perversão, de pecado. Eu quero conversar um pouco com vocês, como eu disse, sobre cosmovisões que concorrem, tá? E aí fechar essa primeira parte aqui das nossas reflexões. Tudo isso aqui a gente já trabalhou, vamos lá para frente, o que é a cosmovisão, a gente já estudamos também sobre o papel da cosmovisão, e agora a gente vai olhar isso aqui. As cosmovisões concorrentes. Conforme a gente leu no Salmo 14, as Escrituras, elas nos falam sobre a cosmovisão do ímpio, ou a cosmovisão do mundo. E ela é uma cosmovisão antibíblica. E ela vai ter um efeito prático na vida. Como eu já disse anteriormente, irmãos, a gente não pode olhar a cosmovisão como se fosse algo que não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Se a gente tem uma visão de Deus, uma visão da vida, uma visão do mundo errada, a gente vai viver de maneira errada. Há um outro salmo, o Salmo de número 10, ele faz uma descrição de um homem, de um ser humano, que tem uma crença que está firmemente arraigada no seu coração. E qual é esta crença? A crença é: Deus não existe. Observe aí o Salmo 10, versículo 4, diz assim: em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Então, a sua crença é a descrença. Deus não existe para ele. E se você ler o restante do Salmo, você vai perceber que a postura desse perverso é uma postura de arrogância, de cobiça, de soberba e de todo tipo de maldade. Por quê? Porque ele descrê da existência de Deus. O que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que quando nós rejeitamos a verdade, nós vamos abraçar a mentira. E há um texto que eu quero convidar você a abrir, Romanos capítulo 1, por favor. Vá para o Romanos capítulo 1. Romanos foi escrito por Paulo em cerca de 57 depois de Cristo. Mas, como toda a Bíblia, é atualíssima, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, tá? Ela é atual. E esse texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18, nos mostra a injustiça e a impureza dos seres humanos
E como isso acarreta a manifestação da ira de Deus, da santa indignação de Deus. Olha aí na sua Bíblia, por favor, versículo de número 21 até o verso de número 23. Perceba que no verso de número 20, Paulo disse que Deus, ele não está escondido. Paulo afirma que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Então, não há inocente. Às vezes a gente está falando sobre evangelização e aí sempre surge aquela pergunta: e aquele que nunca ouviu? E aquele que não conhece nada? Existem pessoas que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, mas ninguém no mundo passa desapercebido ou longe do conhecimento de Deus, pelo qual ele se revela à humanidade. Esse texto aqui fala daquilo que os estudiosos chamam de revelação geral, ou revelação natural, que é a manifestação de Deus ao homem por meio da natureza, por meio do cosmos. Então, os céus, como diz o Salmo 19, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela. Deus se mostra. Deus se manifesta pela criação. Deus, ele clama pela natureza: eu existo. O mundo manifesta desígnio, inteligência, propósito, plano. Isso está muito claro no mundo. Então, quando uma pessoa nega a Deus, ele está negando aquilo que é óbvio e aquilo que Deus já revelou por meio da natureza, que ele existe. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, o texto diz, claramente se reconhecem desde a criação do mundo e são percebidos por meio das coisas que Deus fez. Mas veja aí, no verso de número 21, porque, tendo conhecimento de Deus, o que é que eles fizeram? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Eles conheciam a Deus pela natureza, mas eles não deram graças a Deus. Verso 22, dizendo que eram sábios, se tornaram o quê? Tolos. Agora note o versículo 23, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Veja, eles negaram a adoração a Deus, mas eles são essencialmente adoradores. E eles cometeram uma loucura. Eles disseram: Deus não existe. Mas como o ser humano é essencialmente religioso, eles foram adorar não o Criador, mas eles foram adorar a criatura. Foram adorar aves, quadrúpedes, répteis e imagens semelhantes ao homem. Ou seja, a rejeição da verdade de Deus conduz o homem à idolatria. O ser humano, ele sempre vai ser religioso, mas se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar
o falso Deus. Ou seja, se ele tem uma cosmovisão equivocada, ele vai ter uma prática de culto equivocada. A rejeição da verdade de Deus gerou a idolatria, mas não apenas a idolatria. Versículo 24 e 25, Romanos 1. Por isso, Deus os entregou a quê, irmãos? A impureza, pelos desejos do coração deles. A ideia é o seguinte: Deus ele estabelece limites para o homem. Existe algo chamado graça comum. Às vezes você conhece pessoas que não são crentes, mas assim, humanamente falando, é gente boa. É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom patrão, é um bom empregado, é um bom colega de escola, de faculdade, é gente boa, mas não está salvo, mas está perdido. Por quê? Porque só há salvação em Cristo. E Deus, Ele dá limites ao homem, porque se Deus não der limites ao homem, o homem vai pecar de uma maneira desenfreada, desgraçada, sem limites. Então Deus, Ele vai dando uma limitação ao homem. Mas nesse texto aqui, o que é que Deus fez? Deus entregou o homem a si mesmo. Alguém já disse que a melhor ação que nós podemos fazer para Deus é dizer ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade. Mas alguém já disse que a pior coisa que nós podemos ouvir de Deus é Deus dizer para nós: seja feita a sua vontade. Você quer pecar? Então peque. Você quer quebrar os princípios? Então quebre. O que esse texto nos mostra? Deus simplesmente entregou o homem que não teme, que não crê nele, que não reverencia. Deus o entregou à impureza pelo desejo do coração dele. Aí o texto continua, verso 24: para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, note, a rejeição da verdade de Deus, de acordo com esse texto aqui, ela tem consequências. Primeiro, a consequência da idolatria. Segundo, a consequência da imoralidade. Verso 26 e 27 de Romanos 1. Por causa disso, Deus os, olha o verbo de novo aqui, os entregou a quê? A paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então o texto vai nos mostrar: há uma rejeição da verdade de Deus, e qual a consequência disso? A idolatria e a imoralidade sexual. E se você vai para o capítulo 1 ainda de Romanos, do verso 29 ao verso 31, há uma série de perversidades. Versículo 28 diz, de Romanos 1: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, note, Deus se fez conhecer por meio da natureza. Aqui o texto está falando sobre a revelação geral de Deus, e não a revelação especial por meio da palavra. Deus se fez conhecer por meio da natureza, mas eles desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus verso 28, Deus fez o que, irmãos? Os entregou.
Note, versículo 24, versículo 26, versículo 28. Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E aí o texto vai descrever do verso 29 ao verso 31, né? Cheios de injustiça, todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. E o texto vai descrevendo a realidade de pecado. Voltando aí para o slide, nós estamos dizendo o seguinte: uma cosmovisão que rejeita a Deus, ela vai resultar na idolatria, ela vai resultar na imoralidade, ela vai resultar em uma série de perversidades. Agora veja aí, por favor, que o texto vai dizer no verso de número 32, versículo de número 32, que esses homens ímpios, eles criam para si um ambiente de incentivo à iniquidade. Ou seja, eles não apenas pecam, mas eles incentivam os outros a pecarem e aprovam o pecado dos outros. Veja que coisa séria, irmãos. Uma cosmovisão pervertida, o que ela resulta. Está claro até aí, gente? Hein? Fácil, né? Simples, né? Então vamos lá. Eu queria trabalhar hoje com vocês algumas, tem muitas, mas algumas cosmovisões antibíblicas, algumas cosmovisões que são anticristãs e que concorrem contra a cosmovisão bíblica, tá? Veja, em primeiro lugar eu queria falar sobre uma cosmovisão chamada materialismo. O que o materialismo faz? Ele coloca o homem no lugar de Deus. O materialismo, ele faz da matéria, do bem, da riqueza, que é uma bênção de Deus, mas ele a transforma no próprio Deus. O que é o materialismo? É a cosmovisão que tem base na crença de que a matéria é tudo o que existe. Você já viu gente dizendo assim: morreu, acabou. É como se só existisse a matéria. O materialismo crê que nós vivemos em um universo fechado, um universo de causa e de efeito, e que tudo o que existe é mero produto da matéria, acrescida de tempo mais acaso. É essa a visão do materialismo. Tudo o que existe é matéria, tudo o que existe é resultado da matéria, do tempo e do acaso. O cientificismo moderno, a ciência moderna, ela é alimentada pelo materialismo. Ou seja, o materialismo que mostra, que tenta argumentar que a única coisa que existe é a matéria, ele diz, nessa relação com o cientificismo moderno, que a única coisa que interessa à humanidade é aquilo que é sujeito à verificação empírica e à observação do homem. Aquilo que não pode ser provado pela ciência, ele simplesmente descrê. Veja, você sabe que Deus existe, ok? Você sabe que Deus se revela, mas você tem como cientificamente provar a existência de Deus? Você já viu Deus? Tem uma foto com Ele? Hein? Fez uma selfie? Então, a ciência moderna, ela vai dizer, não se pode provar empiricamente, nem através de observação. E qual é o resultado disso?
o Deus cristão não pode entrar em consideração. É por isso que você vê muito pessoas dizendo em ambientes acadêmicos o seguinte: isso aqui é um ambiente laico, como se ambiente laico fosse ambiente ateu. E quando você vai falar de evangelho, ele diz: não, esse negócio de evangelho, de Bíblia, é para a igreja, para um templo, para o domingo. Por quê? Porque ele acha que o assunto Bíblia é algo que faz parte do campo religioso, não faz parte do estudo científico e, portanto, deve ser circunscrito, jogado para um gueto. Deve ser privatizado. A nossa fé deve ser privatizada. Mas é curioso que às vezes quando fala de outros movimentos religiosos, eles são abraçados e é dito assim: é cultura. Não é interessante isso? Quando você vai falar de Bíblia e de Evangelho, o ambiente é laico. Então não pode falar disso, porque isso é um assunto religioso. Mas quando vai falar de outras manifestações religiosas, inclusive existem pessoas que fazem da ciência uma religião. A ciência hoje tem sido tratada como uma religião, como um Deus, como uma divindade, como a nossa fonte de salvação, como se ela fosse infalível. Quando se fala sobre outros movimentos religiosos, eles são abraçados como se fossem culturais. Então, isso é uma cosmovisão que concorre. E qual é o nosso desafio quando a gente estuda esse tema? É entender que nós precisamos ter uma visão de mundo, irmãos, bíblica. O nosso cristianismo não pode estar limitado ao templo, ao domingo. O nosso cristianismo tem que ser vivido todo dia, porque o Deus que nós servimos é o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus que é dono de todas as coisas. Dentro disso que nós estamos falando, tem o evolucionismo. É interessante que a ciência moderna, ela foi fundada por cristãos. Se você estuda um pouco da ciência, você vai descobrir que foram homens cristãos que estabeleceram a ciência moderna. Mas essa mesma ciência hoje, que foi estabelecida por homens que criam em Deus, hoje ela está cheia de homens que não creem em Deus. Mas há um detalhe interessante. Toda descoberta verídica da ciência, sabe quem revelou? Perguntar de novo. Toda descoberta verdadeira que a ciência faz é uma descoberta. Quem revelou? Deus. É como se Deus tivesse 2 livros. A Bíblia, 2 livros figurativamente falando, tá? A Bíblia, que Deus revela o caminho da salvação, e a natureza, o cosmos, a criação. Deus se revela na Bíblia e Deus se revela na criação. Então, quando um grande cientista, ele faz descobertas, ele de fato faz descobertas. Foi Deus quem deixou aquilo ali na natureza para que ele descobrisse. Então, todo conhecimento verdadeiro, ele é revelado. Todo conhecimento verdadeiro, ele é revelacional. É Deus quem revela. É Deus quem revela. Está entendendo, irmãos? Então veja, o evolucionismo, ele tem tido um papel importante na validação desse sistema de pensamento, propondo uma origem para a vida e até para o universo a partir da própria matéria.
Então, como cristãos, uma perspectiva que nós precisamos rejeitar é a perspectiva materialista, evolucionista. Não dá para a gente ser crente e ao mesmo tempo ser evolucionista. Está entendendo? Não dá para a gente dizer, eu creio na Bíblia, mas eu sou evolucionista. Ou a gente crê na Bíblia, ou a gente é evolucionista. Porque a Bíblia nos mostra que o universo, ele foi criado por Deus em quantos dias? 6 dias. E segundo o evolucionismo, o universo foi criado pelo acaso, pelo Big Bang, e foi fruto de um processo de evolução que durou aí, sei quantos anos. Então, essa é uma cosmovisão que é muito presente na sociedade de hoje, é muito presente nos ambientes acadêmicos, é defendida como se fosse verdade absoluta. Você percebe que, se você for questionar o evolucionismo, você simplesmente é rechaçado, como se o evolucionismo de Charles Darwin fosse uma verdade, e uma verdade absoluta que não admitisse nenhum tipo de questionamento. E a gente precisa rejeitar essa visão materialista. Mas há uma outra cosmovisão, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, quando a gente tratar no outro estudo sobre cosmovisão reformada, que é o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo é a cosmovisão que vê a realidade por 2 prismas distintos: sagrado e profano. É aquela visão que enxerga a existência dessa forma. A minha reunião na igreja, ela é sagrada. O meu trabalho de lavar prato, lavar banheiro, varrer a casa, trabalhar numa empresa, trabalhar em um órgão público ou privado, é secular. E são 2 realidades separadas. E aí algumas pessoas acham que a fé cristã delas só se aplica à oração e aos valores morais. Ponto. Mas não tem relação com a carreira profissional e não tem relação com as artes, por exemplo. Certo? Então, simplesmente, essa é uma questão muito, muito séria. E a pessoa, ela vai enxergando, por exemplo, o trabalho dela, e a gente já estudou um pouco sobre trabalho, como se fosse um fardo. Como se fosse um peso muito grande. Como se fosse um mal necessário. Ai, meu Deus, eu queria tanto não fazer nada, mas eu tenho que trabalhar. Que vida difícil. E não é assim, irmãos. Ah, meu Deus, eu queria tanto só cantar para o Senhor, bênção, mas eu tenho que estudar, meu Deus, afasta de mim esse cálice. E a gente vai dividindo a vida, e a vida vai se tornando muito pesada. A vida vai se tornando muito pesada, porque a gente tem que trabalhar durante a semana. Tem gente que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia. Tem outros que trabalham menos, tem outros que não trabalham todos os dias, e por aí vai, né? Tem diferentes situações. Mas uma coisa que a gente precisa atentar é isso: a gente não pode separar a vida, irmãos, entre sagrado e secular. A nossa vida precisa estar integrada. Eu preciso aplicar o meu cristianismo, o cristianismo que eu creio, em todas as áreas da minha vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Lá na frente. Então, fechando aqui, quando se trata de cosmovisão, nós não devemos nos enganar. Todos nós, eu e você, temos um sistema de crenças. E esse sistema de crenças determina como nós vemos o mundo e como nós nos
posicionamos diante das questões importantes da vida. Todos nós. Qual é o nosso privilégio? É enchermos a nossa mente com a palavra de Deus e nos livrarmos de uma cosmovisão humanista, de uma cosmovisão dualista, e abraçarmos uma cosmovisão bíblica. Então, por exemplo, como eu devo me portar como uma dona de casa? Como eu devo me portar como um empresário? Como um funcionário? Como patrão? Como deve ser a minha relação com a educação? Com as artes? Com a política? Como deve ser a minha e a sua relação com o mundo? Para a gente fechar aqui essa parte, tem alguma dúvida aí, irmãos, daquilo que a gente está falando? Alguma pergunta? Está claro? Está claro, irmãos? Tudo certo aí? Estão comigo ainda? Joia. Então a gente tem que fazer uma autoavaliação. Primeira coisa é: você poderia indicar uma base bíblica para cada uma de suas posturas e opiniões mais importantes? Pense aí nas suas posturas e opiniões mais importantes. Aquilo que faz parte de algo extremamente necessário para a sua vida. Há uma base bíblica para elas? Ou a gente está imitando o que o mundo tenta nos ensinar? Um médico, um dentista, um pedreiro, uma dona de casa, um profissional liberal, um professor, uma professora, um engenheiro, um arquiteto, um policial, etc., um advogado, um servidor público, qualquer área, um vendedor cristão, ele não pode enxergar as áreas que ele serve como um não cristão. Ele tem uma outra visão de mundo. Ele tem uma outra perspectiva. Então, há base bíblica para cada uma das nossas posturas e opiniões. E a segunda questão: a sua cosmovisão, ela é tão abrangente quanto a vida? Ou há áreas que você não enxerga relação com sua fé? A nossa visão de mundo abrange toda a vida? Ou existem áreas assim que a gente diz: como é que eu aplico a fé cristã a isso aqui? Eu não sei. Como é que eu aplico a fé cristã ao meu futebol, ao meu jogo de voleibol? Como é que eu aplico? Não sei. Como é que eu aplico a fé cristã quando eu vou votar em um candidato? Como é que eu aplico a fé cristã? Não sei. Tem que saber. Tem que saber. Como é que eu aplico a fé cristã lá no meu trabalho? Eu sou um empresário e eu vou me relacionar com o empregado. Como é que eu aplico a fé cristã nisso? Eu tenho que saber. Mas eu sou um empregado e me relaciono com o patrão. O meu patrão é bom, ou o meu patrão não é bom. Como é que eu devo me relacionar com ele biblicamente? A Bíblia traz respostas para isso. Aí é dentro disso que a gente vai introduzir hoje. Vamos para o outro documento aí, minha querida, por favor. Mais 10 minutinhos, 10, 12 minutinhos, que a gente vai introduzir a questão da cosmovisão reformada. Está aí, no pendrive, e deve estar aí na área de trabalho, certo? Por favor. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do verso 19 ao verso 25. Romanos 8, 19 a 25. Está aqui. Pode deixar aqui. Acho que eu consigo controlar aqui. Vamos ver. Está aqui. Pronto. Oi. Quem fala?
Tá. Então veja, a cosmovisão reformada, como as Escrituras veem a vida. Como é que as Escrituras veem a vida? Deixa aqui no final, se eu puder. Pronto. Como é que as Escrituras veem a vida? Olha esse texto aqui, Romanos 8, 19 a 25. Olha o que o texto diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, ela está sujeita a quê, gente? A vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O texto continua. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Qual é o quadro aqui desse texto? Esse texto nos mostra um mundo criado por Deus, mas que foi afetado pela queda, pelo pecado. Há uma desordem no mundo. E diante desta desordem no mundo, diante do pecado, há uma expectativa da criação. E a criação, o cosmos, está esperando o quê? A revelação dos filhos de Deus. O que é essa revelação dos filhos de Deus? É a vinda de Cristo, no qual ele vai completar a sua obra redentora. Em que sentido? O povo de Deus irá herdar todas as bênçãos que Deus conquistou para ele na cruz. Há uma expectativa do universo com a vinda de Cristo e com a restauração de todas as coisas. Por quê? Por quê? Porque a própria criação, diz o texto, ela está sujeita à vaidade. Ou seja, o pecado, ele não atingiu somente a gente. O nosso pecado atingiu a criação. E a criação, ela está ansiando a sua restauração. Ela está desejando que o Senhor volte e restabeleça ordem no mundo e restaure todas as coisas. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Verso 21. Olha a esperança da criação. Ela espera ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E no verso de número 22, Paulo diz que toda a criação, a um só tempo, faz o quê? Geme. O mundo geme e suporta angústias até agora. Olha o mundo. Você percebe que há, ao mesmo tempo que há a ordem de Deus no mundo, há coisas na criação que estão afetadas. Nós mesmos afetamos a criação, nós mesmos destruímos a natureza, nós mesmos poluímos.
Na criação, disse o Senhor, lá depois da queda, vai haver agora, Adão, espinhos, cardos, abrolhos. Ou seja, o pecado afligiu não apenas o ser humano, mas afligiu o universo. E a criação está gemendo, ansiando a sua restauração. Mas a criação só vai ser restaurada quando o povo de Deus for arrebatado. Quando Jesus Cristo vir, restaurar todas as coisas, estabelecer o novo céu e nova terra, no qual todas as coisas serão restauradas. Agora, note aí que o texto, no verso de número 23, ele diz que não somente a criação geme, mas quem geme também? Quem geme, irmãos? Nós. A criação geme, mas a igreja geme. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos. E o que nós estamos aguardando? A adoção de filhos. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Então note, irmãos, há um anseio da criação e há um anseio do povo de Deus pela restauração de todas as coisas. Uma característica que precisa marcar a nossa vida como crente é o anseio pela volta de Jesus. Está entendendo? Nós vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado. Em um mundo em que os sinais de morte, de destruição, de caos são muito claros. Então, assim como a criação anseia a restauração de todas as coisas, nós também. Eu sei que todos nós temos sonhos, mas todos os nossos sonhos têm que estar submetidos à vontade de Deus e têm que estar abaixo do propósito de Deus, irmãos, e dentro do propósito de Deus. Exemplo, às vezes tem gente que diz assim: não, Jesus, não volte agora não, eu queria casar. Como é que eu vou para o céu sem casar? Não, Deus, não volta agora não, eu queria terminar, eu tô aqui, Deus, a mulher está grávida e vai nascer o bebê. Não, Deus, eu não volto agora não, porque eu já estou no meio da minha monografia ou da minha dissertação e eu quero chegar no céu com um diploma. Está entendendo, gente? Está entendendo? Ou seja, essa não é uma visão bíblica, irmãos. Uma característica do crente é que o crente ama a vinda de Cristo. Ele ama a vinda de Cristo. Ele diz Maranata, ele diz ora vem Senhor Jesus. Você já viu pessoas com um bom namoro perto de casar? Eu já vi muito, porque eu lido com isso. Anseiam casar, não vê a hora. Não vê a hora, e está lá a moça, os olhos brilham, né? E ela, vou casar, né? Estou imaginando a minha casa, os móveis, né? Vou casar, e ela anseia por isso, e vai casar com um pecador. Por melhor que seja o homem, pode ser um santo, mas é um santo pecador. Por melhor que seja o homem, glória a Deus, por melhor marido que seja, um dia ele vai fazer raiva a ela, né? Por melhor casamento que se tenha, glória a Deus, um dia pode ter uma contrariedade, mas a gente anseia casar, isso é normal, porque casamento é bênção de Deus. Eu vejo namoros bons, né? Pessoas saudáveis na relação e ansiando casar, né? Desejando casar. Veja, irmãos, e nós vamos entrar numa relação maravilhosa, mas que tem desafios. Se a gente anseia um casamento com um rapaz, com uma moça, falhos como nós, imagine o nosso encontro com o perfeito noivo. O noivo que nunca vai frustrar a gente, que nunca vai decepcionar a gente,
que nunca vai fazer cara feia para a gente, que nunca vai ficar mal-humorado, que nunca vai ficar irritado ou irritada, né? Que não tem TPM, né? Com todo respeito, né? Assim, não tem, ou seja, um noivo e uma é totalmente estável, pleno, perfeito. Se nós ansiamos por casar com um pecador, com uma pecadora, santo em Cristo Jesus, imagine como nós devemos ansiar nos encontrar com Cristo. Eu termino hoje, para a semana a gente vai entrar nisso, porque existem nesse texto, e quando a gente trabalha cosmovisão reformada, existem 3 elementos, 3 aspectos da vida que são básicos para a cosmovisão reformada, para uma visão de mundo à luz das Escrituras. O primeiro elemento é a criação, o segundo elemento é a queda, e o terceiro elemento é a redenção. E a gente vai tratar sobre isso, tá certo? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente trata sobre esse assunto. Mas que Deus dê a cada um de nós crentes, por mais planos que a gente tenha, que o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, como a criação, seja a restauração de todas as coisas e o encontro com o noivo perfeito, com o noivo plenamente perfeito, e estarmos em um casamento com esse noivo, um casamento perfeito, em um mundo perfeito, em uma relação perfeita, em uma celebração perfeita, em uma alegria perfeita. Esse deve ser o nosso grande anseio. Continue amando o seu marido, continue amando a sua mulher, bênção de Deus para você, tenha o melhor casamento possível. Você pode ter planos segundo a vontade de Deus, bênção, planos para 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas que o nosso maior anseio seja nos encontrar com o noivo e estarmos com ele para sempre. Amém. Vamos para a pergunta aí, eu não sei se eu sei responder não. Cadê? Segue a minha pergunta para o pastor Jean. Tá certo. Veja, a pergunta aqui, a irmã está colocando o seguinte: como é que eu devo me portar como professor universitário em que faz parte a disciplina, o ensino das teorias, tá? Não sei se eu vou conseguir responder a pergunta, mas um professor universitário, ele pode apresentar as teorias, né? Ele pode apresentar as teorias, a teoria, por exemplo, da evolução, né? do Big Bang, ele pode apresentar, mas ele pode apresentar a visão criacionista, ele pode apresentar. A questão é que, muitas vezes, a Bíblia ela é tratada como se ela fosse um mito. Então, não pode citar a Bíblia. Não pode falar da Bíblia, porque ela é tratada como se fosse um mito, como se ela não fizesse parte do universo científico, né? Por causa dessa influência, desse mundo regido pelo materialismo, desse mundo em que o ateísmo é uma realidade cada vez mais abrangente. Mas acho que um professor universitário crente, ele pode apresentar as teorias que são defendidas hoje pela ciência, mas ele pode apresentar a visão cristã, a visão bíblica sobre a criação do universo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por podermos estudar temas complexos, mas tão importantes para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma visão bíblica fundamentada na Sagrada Escritura. Ajuda-nos, Senhor. Cativa o nosso coração, atrai o nosso coração à Tua palavra. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Vá na paz. Bom almoço. Boa tarde. Deus abençoe.
Pela